Eia, eia, salve gente minha, salve São Paulo, salve Brasil. Eu sou Cláudia Rick, estou na Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida. Esse é o Oba Lá Vem Ela, de domingo, 11h30 da manhã. Bom dia, gente, vamos acordar? Acorda Maria bonita, levanta, vai fazer o café, que o dia já vem raiando e a polícia já tá de pé. Domingos da Resiliência, falando da polícia que já está de pé, a gente esperando o exército vir nos representar, né? Uma turma falando intervenção para apresentar para o povo brasileiro. Aí o vampiro chama o exército para bater em caminhoneiro. É o fim do mundo, né? Pois olha, os caminhoneiros têm meu apoio, tá apertado, faz reserva aí, compra umas coisinhas, papel higiênico, material de limpeza, chocolate, café para quem precisa, cigarro, bebida alcoólica para quem usa, porque ficar sem café é moral baixa. Andei postando aí, acompanha na minha página do Facebook, Estúdio Cláudia Rick, fiz lá um monte de post, inclusive de sobrevivencialismo. Manter a calma, unir, pelo amor de Deus, coxinhas, petralhas, esquerdistas, direitistas, liberais, juntos pelo Brasil. Isso é uma boa oportunidade e acho que chegou a hora na Operação Cebola de fora Temer, né? Que o vampiro já deu o que tinha que ter dado, substituiu uma situação super difícil. Falando em resiliência, quando a gente é resiliente, que nem a esponja, né? Vocês me escutam falar bastante disso. Quando a gente é resiliente, feita esponja, a gente sofre a pressão e volta, sabe? Volta ao normal, volta ao estado natural, volta ao estado de recurso. E tem gente que é que nem lata, né? Você faz pressão, a pessoa fica ali com aquela cara de amassado, fica sucumbido, fica vitimado. E muito do que a gente fala aqui, às segundas-feiras, às 6 da tarde, portanto amanhã estou com vocês, às 6 da tarde, falando de auto-amor empreendedor. Vou ler um texto sensacional da Michelle Atlas, minha sócia e parceira de Nova York, pelo Alcibert Resiliency Center, um centro de resiliência do grande Alcibert, maior autor mundial na área, que foi um gentleman comigo, fez o prefácio do meu livro Sobreviver, me indicou em vários lugares no mundo para palestrar. E morreu, vai para 6 anos que ele se foi. A mulher dele, como todo bom sobrevivente faz, fez uma obra de arte da dor dela. Um casamento lindo. O Al morreu com 74 anos, numa live que ele fez com a gente. Eu fiz ele mostrar o ID dele lá, o RG americano dele lá. Ele disse: você não tem 74 anos, para. Aí ele mostrou o ID, assim, ele era muito jovenzão, assim, e casado com a Molly, feliz com ela, porque ele teve casamentos anteriores muito difíceis. Então não desista nunca. O direito e a chance da gente recomeçar exige essa resiliência da esponja, né? A gente dá uma apertada, mas a gente volta, e aí respira, que é grátis. Antes de melhorar, piora, porque quando você encontra a si mesmo ou a si mesma, não é exatamente confortável, né? A gente vive tanto nos padrões do chakra básico, né? Nos padrões de certos estímulos de família e certas coisas que a gente nem se percebe o quanto a gente se abandona, se trai, não está andando com a própria luz, né? Que nem diz a Augustinha, mentora emérita, demérito da Quantum House e das tribos de auto-amor. Há um curso meu que é do auto-amor e outro de superação de estresse pós-traumático, nessa coisa que a Augustinha fala. Quando você sai do tribal, sobe para o outro chakra, encontra a sua dignidade de ser, e aí no terceiro você pode dizer quem sou, de fato quem sou. Esse quem sou é maravilhoso, né? Mas muitas vezes o mapa do método Quantum, da pessoa que se encontra, dá uma piorada. Baixa energia, fica tudo avesso. Porque você vem vivendo um montão de tempo, seguindo programinhas, seguindo padrões que eventualmente não são seus, agradando pessoas e fazendo coisas que não são a sua. E de repente você se encontra com você quer ir fazer as coisas que são a sua, vixe, tem muito espaço, não tem apoio, você olha em volta e fala: caraca, essa pessoa não tem nada a ver, essas pessoas não vão me apoiar.
E isso estressa um pouco, porque a gente vai ter que fazer escolhas limpas, se afastar de algumas pessoas, romper verdadeiramente alguns relacionamentos, ou adaptar, negociar e ser muito fiel a esse sentir seus sentimentos dos dedinhos. Há uns vídeos meus. Vê o Alto Amor Celta, é um vídeo bonito que eu fiz com o meu amado Ed Crink, que eu faço os dedinhos lá no meio do vídeo, uma opção de coisas, sobre a vergonha tóxica, sobre os impedimentos internos, que a gente não entende bem, mas vai arrastando com esse troço. Esta coisa tem solução, tem saída. Conhecimento é cura, e com o pensamento certo você é capaz de conseguir qualquer coisa. Então, ei, gente minha, oba, lá vem ela, os domingos da resiliência. Vamos ser resilientes, vamos olhar para a nossa bagaça. Você pode me escrever para o domingo que vem, no @metodoquantum.com.br, contar a sua história, que eu posso comentar aqui na rádio, com o seu nome ou com um nome parecido, ou com outro nome qualquer que você queira, mas que a gente possa partilhar a sua história, que eu possa te responder, comentar a sua carta, e muitas pessoas se verem ajudadas, porque os exemplos reais fazem a gente parar e falar, caraca, eu também passo isso aí. E às vezes a gente nem sabe que está numa onda, acha que o mundo é cruel, ou acha que a gente é culpado e o mundo é que está sendo cruel. Então tem que separar o joio do trigo aí e ver como é que é ser resiliente. O que você está passando que poderia ser melhor para facilitar você se sentir bem na própria pele? Permitir paz, permitir serenidade, né? Permitir alegria, prosperidade, convívios íntimos de mais qualidade. Isso tudo é uma grande conquista. E vou te dizer, não é fácil. Porque às vezes a tua mente consciente quer isso tudo, mas no teu inconsciente tem um programinha, não, tá errado, vai apanhar, vai ficar de castigo, não tem direito. E é duro, porque essa pomba vive dentro de nós, né? E quando é inconsciente, quer dizer, eu não sei do que se trata. Simplesmente eu não sei. É um inconscientemente a gente dança e nós vamos andando. Então, desnudar, desvelar, se fala desvelar, tirar os véus, né? Revelar o que nos vai por dentro, é onde a gente tem que fazer mudança, ou tem que se dar permissão, ou tem que pôr limite no outro, ou tem que ser mais gente boa, né? Então, gente egoísta que só acha o mundo cruel e não ajuda nada a acontecer, né? Então, eu repito, momento chave do Brasil, não me venha dizer que o pessoal que bate panela é culpado do que está aí. Melhor bater panela do que bater carteira, igual postou o menino. Bater panela está no jogo. Aproveita. Mas cadê vocês com as panelas? Eu pergunto, cadê você com a panela? Se a gente bateu panela e ajudou a dar uma limpa, aproveita, pega uma aí e sai na varanda, sai na rua. Começa vocês, em vez de ficar demonizando, né? Porque de verdade a agenda comunista, ela é de de não sobrar pedra sobre pedra. Mulher contra homem, é o feminismo, é o coxinha, é o petralha, é toda essa coisa, e é uma agenda. Eu sempre me lembro do Lula falando, uma pessoa branca de olho azul que estava fazendo uma crítica. Eu falei, não estou ouvindo isso. Um presidente da República, então, hoje presidiário, dizendo a pessoa loura de olho azul, como assim, né? Então aí diz que o preconceito contra o negro é o problema. Isto é uma cartilha do comunismo, que não é a esquerda, que não é o PT. O comunismo é uma engendragem própria. Alguém falando da história aí no mundo foi contando que o comunismo caiu o muro de Berlim, a coisa ferrou um pouco pro lado de lá, eles vieram aqui para a América do Sul fazer essa cartilha comunista, que não é de boa sorte. Nenhum país do mundo esse negócio deu certo, a não ser ter as pessoas divididas, endividadas, gasolina cara, corrupção, todas essas coisas faz parte dessa cartilha desses caras aí. Só que a gente é brasileiro é muito resiliente, gente minha, brasileiro não é idiota. Fazer farinha na nossa cabeça é ruim, hein? A gente pode até ficar dividido e tal, mas eu sinceramente acho que pega a panela todo mundo, fora Temer, tá na bola da vez. Lembra da Operação Cebola? Que eu desde 2013 venho fazendo, em que em 2016 no Fora Dilma, eu falei, é fora Dilma, fora Cunha, Lula na cadeia, fora Renan e fora Temer. Só faltam os dois últimos.
Teve gente que falou, imagina, não vai acontecer nada, não sei o que lá. Sabe onde é que está o Cunha? Preso. E o Lula? Preso. A Dilma, esperta, né? Mãe Dilma, ainda conseguiu recuperar os direitos dela, ainda vai ser senadora por Minas Gerais. E eu recomendo que você pense 3 vezes, 10 vezes antes de votar nela. Onde a fumaça é fogo, e a gente precisa de um país um pouco mais sério conosco, né? Esse aumento irresponsável da gasolina. Portanto, gente minha, o contexto político vem à baila porque é impossível a gente ter autonomia com tanta manobra, manipulação. E não era o PT, não. Vê aí, quem é que é a bola da vez? É o tio Temer. Tudo bem que ele foi eleito junto com a Dilma, mas ninguém votou nele. E tem aí, cadê seu Renan Calheiros? O cara tem 11 processos, ficou na presidência da Câmara, um cara de pau que está aí. E 188 pessoas julgadas e condenadas na Lava Jato. Tudo que é partido, banqueiro, dono de empresa, engenheiro, políticos, que só podem ser votados por causa do foro privilegiado no STF. O Aécio renunciou para poder ser candidato, né? Vai rodar. E tem que rodar mesmo, né? Então, tem mais uns 100 nomes aí pela proa. Então a gente tem que se manter unido, manter a calma, fazer reservas, né? E se refazer por dentro do nosso estresse pós-traumático, desses programinhas de infância. Muitos de vocês estão em relações complicadas na vida, me escrevem, eu repito, você pode me escrever no Oba Lá Vem Ela, @metodoquantum.com.br, e eu leio a sua carta. Como eu vou ler aqui, da Sá Flores, que me escreve dizendo o seguinte: primeiramente, muito obrigada pelo retorno. Ela me escreveu em algum canal, eu retornei, dei o e-mail. Eu vou tentar resumir o que acontece. São 40 anos de vida, mas, resumidamente, eu cheguei a seu canal do YouTube por um vídeo aleatório sobre pessoas tóxicas ou abusivas, e creio que depois de muito tempo consegui entender a mecânica doentia da minha família. Consegui identificar meu pai como narcisista perverso, mas eu acho que talvez ele se encaixe em sociopata. Um esclarecimento importante: no cluster B do DSM-5, que é o grupo B das desordens de personalidade, a gente tem 4 desordens. A desordem antissocial, vulgo psicopata, a desordem narcisista, que mais se parece com sociopata, é a mesma coisa do que narcisismo. Às vezes o sociopata também é atribuído à desordem antissocial. E o simples fato de ter esse sociopata e psicopata, que pode ser parte da mesma coisa, mas o primeiro combina mais com a desordem antissocial e o segundo com o narcisismo, é que nós não conseguimos nos entender na comunidade internacional para saber se isso é genético, se isso nasce com a pessoa, o quanto o meio faz isso com ela. E eu acredito piamente que o meio tem o maior impacto. É melhor para vocês que eu acredite nisso, porque se a gente vier com determinismo genético e biológico, ferrou, porque aí eu nasci assim, eu sou assim, a culpa não é minha, e não é bem assim. As desordens de personalidade, elas normalmente vêm de um dos pais muito mimando a criança e outro muito abandonando ou agredindo. Essa combinação estranha de pais disfuncionais, um abandonando ou agredindo ou negligenciando e o outro mimando do jeito errado para tentar compensar, faz o narcisista, que tem a ferida narcisística de que é abandonado e que tem o mimo de eu sou reizinho, eu sou melhor e eu mereço o privilégio, né? Então, Sá Flores, sociopata, o narcisista é parte da mesma coisa. O psicopata é mais frio, mais estratégico. Em todos os casos, as outras 2 desordens são o borderline e a histriônica. Eu falo a histriônica porque tem mais mulheres histriônicas, muito sexuais, como as russas, por exemplo, que são super sexuais e sedutoras, mas elas não gostam de sexo, elas seduzem para conseguir o que querem, coisa de filme. O Sam Vecklin tem estado lá trabalhando bastante na Rússia e dei conta de conhecer um pouco mais essa gente tão especial. Então elas gostam muito de tomar dinheiro dos homens presentes e vale tudo. Então, esse cunho do sociopata diz a Sá sobre o pai.
É um homem frio, manipulador, mentiroso, arrogante. Toda desordem de personalidade traz pessoas frias, mentirosas, manipuladoras e arrogantes. Desde pequena eu olhava nos olhos dele e achava muito estranha a frieza, como se não tivesse alma, como se não tivesse sentimentos. Minha mãe é uma pessoa omissa, que sempre usou o sexo para tentar prendê-lo. Nesse caso, como uma pessoa omissa e não sedutora e manipuladora, a gente tem aí a codependência, que faz a gente eleger o outro e fazendo isso. Então, quando eu e minha irmã éramos pequenas, dormíamos no quarto deles, e eu não gosto nem de lembrar das sensações e revolta que eu sentia nessa época, pois era uma coisa muito, mas muito escandalosa. Por volta dos 6 anos eu sofri abuso sexual do meu tio por parte de mãe. Mas eu simplesmente sufoquei esse sentimento. Na verdade, eu achava que era uma forma de carinho até, pois a sensação não era ruim. Eu fui entender o que acontecia comigo na adolescência, quando eu me dei conta do que era aquilo. Os meus pais não me apoiaram na conta do que era aquilo. Os meus pais não me apoiaram na verdade, acharam que eu estava inventando. Minha mãe se colocou num papel de vítima, como se ela tivesse sido agredida e não ele. Ou não você, né, Sá? Após essa descoberta, minha vida virou um caos. Me revoltei e comecei a ter comportamentos autodestrutivos, sexo em troca de atenção, sexo perigoso, uso leve de drogas recreativas e um vazio inexplicável, como se nada bastasse. Eu sempre tinha que me colocar em situações de risco, para me sentir alguém e, por consequência, ferir os meus pais. Aos 20 e poucos anos, eu tive o diagnóstico de transtorno borderline. Na época, eu era estudante de psicologia e refutei totalmente o mesmo. Deixei a terapia e fui em busca de outros terapeutas, mas contando apenas parte da minha história, e realmente os terapeutas pensavam que eu tinha apenas temperamento forte. E é claro que o vazio e os comportamentos só pioraram. O que me deu um norte foi me casar e formar a minha família. Meus parabéns, Sá. Mas o comportamento, apesar de ter mudado, eu me tornei uma pessoa mais calma, fiel, dedicada ao meu esposo. Eu comecei a ter acessos de raiva que eu não tinha antes e a descontar a minha frustração no meu esposo. O medo de perdê-lo me tornou uma mulher possessiva, sufocante, que achava que o único papel dele era nutrir a minha carência. Hoje, olhando para trás, eu vejo quanto ele me ama, pois até a agressão física minha ele aguentou, sem nunca reagir, sempre me apoiando e incentivando a melhorar. Quero te dizer, Sá, que existe uma possibilidade forte. Muitos borderlines são diagnosticados como borderlines e podem ter desordem borderline, que é uma desordem muito difícil, envolve automutilação, envolve sexo, manipulação, mentir, roubar, trair, chiliques, dar porrada no outro, e não conseguir ficar com accountability, né? Tem uma coisa assim de que a culpa tem que ser de alguém, porque se carrega um sentimento, e você conta já de saída, porque, né? De um abandono, de uma falta de respeito, de você não ser vista, né? E é muito difícil não ser vista. Pelo que você de verdade é, não ser vista. Às vezes os pais vêm para fazer um troféuzinho, né? Bota a criança no pedestal, ou bota o pedestal na cabeça da criança, para se sentir, meio que te divulgar, e esse tipo de coisa dá um sentimento mesmo de vazio. E aí você não consegue se ver. Por não ter sido vista, você não conseguia se ver. E se ver é muito importante. Então, na resiliência, para a gente se ver, a gente respira, que é grátis, 1, 2, 3. E se reconhece, sente seus sentimentos. Como eu disse, faz o Alto Amor Celta, que é um vídeo que está no YouTube, no meu nome, Cláudia Ricken. E se você googlar lá Alto Amor Celta, ele vai aparecer. E é um vídeo que passa por muitas dessas coisas e pelos dedinhos, né? Eu sou o rei ou rainha do meu estado. Eu aponto para o crítico interno. Reduzir flashback e essas sensações de impotência exige um pouco de persistência da gente, porque
intensidade, repetição e frequência. O frequência e repetição, tanto faz, não nessa mesma ordem. Intensidade, repetição e frequência, porque você passou muitos anos com um problemito embaixo do tapete. Aquilo vinha, você ou dava um chilique, ou dava porrada, ou se anulava. E aí essa raiva, essa dor precisa tomar forma. Por que a automutilação? Porque é uma patologia. Se você tem o tipo de pensamento certo e se acolhe, você dá conta de dar vazão a isso. De uma maneira expressa, assim, honesta, mas construtiva, né? Porque se você fica destrutiva com você ou com os outros, você perde relações e o que você mais precisa, né? Então, dos 4 Fs, a gente tem a fera, que se apresentou muito em você, e quem tem fera desse jeito precisa chorar, sabe? Chorar a sua infância horrorosa, fazer luto disso, usar a terapia para poder chorar o que te aconteceu. E eu dizia que muitos diagnósticos borderline são equivocados com estresse pós-traumático complexo. Qual é a diferença? Primeiro que no estresse pós-traumático complexo você melhora rápido. No borderline é mais difícil, porque tem muita enganação, manipulação, jogo de palavras. E isso de verdade fica mais difícil. Mas no estresse borderline também existe os 4 Fs da fera, do floreio, mudar de assunto, da fuga, sair correndo, procrastinar, empreender 300 coisas para não ficar no corpo, sabe? Não aguento ficar no corpo porque dói, então vamos aí, vamos aí. Ou do freeze, que é uma espécie de retirada, isolamento, que a pessoa fica numa caverna, procura evitar muito o social, detesta falar da própria infância. Feras e freezes não gostam de falar da própria infância, evitam isso e ficam mais amargos, mais isolados e mais enraivecidos da necessidade de um abraço que eles mesmos afastam. E aí aumenta a fera, porque aquela necessidade não é permitida. Então é possível acalmar isso, é possível fazer exercícios e coisas para isso. Se você quiser, é um curso meu completo, super acessível, é online e é disponível, você já começa a fazer imediatamente. Se chama Curando Medos Secretos. Você entra no quantumhouse.com, .com só, é mundo, não é Brasil, então é .com, Quantum House, house de casa, como se fala em inglês, né? Quantum, com M no final, House, House, quantumhouse.com/plataforma. Ali você vai em cursos à venda e encontra lá, Curando Medos Secretos. Tem 14 meditações ali, sabe? Para desarmar o crítico interno. Esse é um curso que encaminha estresse pós-traumático complexo e coisas que a gente carrega, vergonha tóxica, as dificuldades, os flashbacks de repente voltar a se sentir mal, como se você tivesse aquela idade que você estava tão impotente. Então abraça essa tua criança, você estava impotente, você não tinha o que fazer, não foi culpa sua. Shame on them, como estava a americana falando aí, do produtor lá. A vergonha deles, não é sua. Então, fazer essas 14 meditações que tem lá, 2 minutos cada uma, é mágico, é mágico. E outros assuntos para encaminhar, de a gente se amar, ser amigo com a gente, não se detonar. E também ter bordas, perceber como a gente pode ficar invasivo, desagradável, indiferente. E devire, né? Autoamor, todo amor. Então é resiliência para esse negócio. Então, que bom que você conseguiu se tornar uma pessoa mais calma, fiel, dedicada ao seu esposo, porque a sua essência parece ter isso, né? E os traumas, o estresse pós-traumático complexo, ou seja, é trauma parecido que vai, chega uma hora você fica respondendo só como se estivesse sempre naquela situação de emergência. Então, minha linda, o medo de perdê-lo e essa carência, agressão física que ele passou, nesse tempo, enquanto eu o maltratava, eu tentei ser a filha perfeita para os meus pais, engolindo todos os mandos e desmandos deles, inclusive na minha casa e na criação das minhas filhas. Os meus pais se divorciaram há 2 anos e aí que começou esse meu processo de entender essa mecânica em que eu vivia. O meu pai pediu divórcio porque era uma garota, porque ele achou que tinha que reencontrar o amor da vida dele, que era uma garota que ele namorou na adolescência. E descartou a minha mãe, sem mais nem menos, sem considerar os 40 anos que viveram juntos. Eu sinto muito, viu?
narcisistas, sociopatas, this is all the same. É tudo a mesma porcaria. E aí chame uma aranha de aranha, não se culpe nem culpe aos outros, porque essas pessoas têm problemito, isso não é culpa dos outros. Existe o mal? Não, a psicanálise vai dizer o mal está sempre dentro, qual é o mal dentro de você que fisgou isso? E eu digo, eu discordo, eu não sou politicamente correto em psicoterapia, neurologia de comportamento, tem mal que está fora, que não está dentro da gente coisa nenhuma, mas a gente precisa aprender a pôr borda e reconhecer o problemito do outro, né? E se colocar numa outra posição construtiva de amor, de autoamor, de fidelidade e superar essa coisa, né? A minha mãe pirou praticamente, mas não abandonou as mentiras. Desculpe, pirou praticamente, mas não abandonou as mentiras. Inclusive, para se vingar dele, começou a confessar as coisas que fez contra mim por debaixo dos panos, mas não para se redimir, e sim para me jogar contra ele. Isso é triste, né? Porque o codependente fica muito manipulador e usando essas raivinhas, o trem complica um pouco, né? Deixa eu andar com esse texto para cá. Bom, então, a Sara, essa coisa de sentir que a pessoa está fazendo para te complicar é muito difícil, né? O ápice foi em julho de 2016, quando fui passar as férias na casa de praia da família com ele e o desmascarei. Criei coragem e disse, você não tem sentimentos, você não se importa com ninguém, além de você mesmo. E aí eu vi o mal encarnado na pessoa. Eu e ele rompemos alguns meses, depois creio que ele calculou o momento e como ia fazê-lo, criou uma briga com meu esposo, onde quase o agrediu, e aquilo foi a gota d'água para mim. Rompi com ele, desde então não nos falamos. Eu sei que isso é muito duro, sabe, mas contato zero é uma das coisas muito importantes com pessoas abusivas ou com relações disfuncionais. Porque não tem como você ficar bem, você tem que não se culpar. Essa é a parte mais importante. Porque um afeto, uma pessoa que você gostaria que te respeitasse, que pode gostar de você, mas a falta da gente ser visto por a gente mesmo e respeitado, e aquela destruição tentar invadir seu novo núcleo de família, é ponto final, não. E você está muito certa de fazer isso. Então, imagina, seu marido vai para o céu, né? Tem terreno no céu. Ai, ai. Então ele criou essa briga, quase agrediu, aquilo foi a gota d'água, rompi com ele, desde então não nos falamos mais. Após isso, ele voltou para a casa da minha mãe. E para que ele a aceitasse, ela rompeu comigo. Depois de um tempo, voltamos a nos falar, mas eu não confio mais nela. Isso é muito triste, sabe? Porque o núcleo narcísico e com uma codependente, que tem uma omissão que nos irrita, porque a pessoa devia se posicionar, fazer alguma coisa e ela não dá conta de fazer, ele é um núcleo doente, e o codependente acaba virando um habilitador do abusador, né? E a triangulação acontece num, acontece no outro, então usa um, fica do seu lado para se prevalecer ou para fazer a embaixadinha, a triangulação mesmo, né? Isso é muito triste. Criei uma barreira entre nós. O gatilho para as discussões é o álcool. Então, quando ela vem me visitar, o que é muito incômodo para mim, eu procuro não ter bebidas alcoólicas em casa. É ela que bebe? Achei que fosse ele. Quando vou à casa dela, não aceito se oferecido. Hoje a minha vontade é a de nunca mais ter nenhum contato com ambos. O que me impede é que minhas filhas a amam como avó e eu penso no quanto seria traumático para elas esse afastamento. Desculpe, isso é projeção sua. Traumático coisa nenhuma. As crianças assimilam como natural aquilo que a gente passa como natural. Se há bebida alcoólica, jogos, triangulação, uma desconsideração, uma frieza neste homem, uma omissão nesta mulher, e risco de agressão, gatilhos, brigas, até batendo seu marido, eu acho que você tem que reduzir isso sem culpa, nem dó, nem piedade. Suas filhas amam a vovó, porque também tem um pouco do seu amor projetado na mãe que você gostaria de ter tido, e a gente gostaria. E é muito duro a gente olhar e falar, putz, aí você tem que fazer automaternidade. Nesse curso, Superando Medos Secretos, tem as meditações, tem a automaternidade, a autopaternidade, como é que a gente se acolhe
E perdoa, e solta, e assim, luz e amor, você até melhora a relação possível, mas ela tem que ser reduzida. Essa coisa dessa fantasia, chama Síndrome de Estocolmo, Google aí. A fantasia de que, então eles vão dar amor para suas filhas. Caramba, né, Sá? Não, isso é uma fantasia sua. O amor que suas filhas precisam é seu, do seu marido, de outros tios, de outros amigos. Se pudesse ter uma relação boa com eles, beleza, mas se forçar isso, eu não acho bom, não. Então, o que te impede é a sua fantasia projetada do amor que você gostaria de receber. Vê se ela dá conta desse amor, mesmo para suas filhas ou para você. Porque se ela não der conta, você está preso, isso é trauma de apego, sabe? E tem como tratar. quantumhouse.com/plataforma, procura lá Cura dos Medos Secretos. E o Alto Amor, Todo Amor, tem tribo nova em agosto. Eu acompanho as histórias de vocês, é muito rico, é muito vívido. Aí você procura lá informações e também tem a venda. O meu maior medo é que ela manipule as minhas filhas e inicie uma nova mecânica destrutiva com elas. Bingo, né, Sá? Não é um medo, é uma previsibilidade óbvia. Confia na tua intuição, confia na tua percepção. Você viveu isso, ninguém te contou, né? No que se refere a mim, estou conseguindo viver dia após dia, consegui entender o quão o meu comportamento era nocivo, procuro pensar antes de agir, tenho conseguido controlar os meus impulsos controladores em relação ao meu marido e o nosso relacionamento está muito bom. Meus grandes parabéns, porque reconhecer você, respira que é grátis antes de fazer, e perceber que sim, a maneira como você conversa com você, como você se posta com borda, você tem uma luz interna enorme, faz toda a diferença, sai da disfuncionalidade. Isso mais me parece estresse pós-traumático do que borderline. Bom, embora tudo melhorou, você diz, mas eu tenho muito medo de que isso seja uma fase paz e amor. Eu sei, o crítico interno faz isso, você tem que fazer esse curso, sabe? Essa coisa destrutiva, sabotador, mas não é para durar, combate isso, o crítico interno, aponta para ele. Vai falar uma coisa que me apoia, não enche, é só eu respirar e decidir, continuar um pouquinho por cada vez, estou no presente que tem por que ser uma fase de paz e amor, até porque que batalha, né, como você batalhou para conseguir essa fase de paz e amor. E que de repente eu ponha tudo isso a perder, entende? Entendo. Você vai aprender a confiar em você, você vai aprender a confiar na sua percepção, porque com toda essa família disfuncional te ensinaram que tua opinião não vale nada, que você não sabe o que está fazendo, que você não tem muitos direitos de ficar quieta, né? E até o seu desejo original for ludibriado, porque o abuso sexual ele ludibria, né? O nosso desejo original. Então é como se as suas vontades não fossem muito controláveis e você descobriu-se traída por isso e foi entender mais tarde e pintou uma culpa que, como criança, como você falou, até não era uma coisa ruim, parecia um carinho, né? Mas sabendo que você foi ludibriada, fica dançada essa coisa de confiar em você. Trabalha nisso. Eu sou confiável, eu mereço confiança, olha a mulher que eu sou, olha tudo que eu já conseguia. Eu posso pôr limite, eu posso pôr borda em quem me abusa, claro que posso. Isso também serve para vocês que têm parceiros abusivos, que some, desaparece, ou agride, mente, rouba, atrai, faz o inferno, gente verdadeiramente doente. Você tem o direito de não gostar disso, você tem o direito de se olhar com mais amor e falar, sabe o que? Eu sou suficiente, eu valho, claro que eu confio em mim. Mas o crítico interno é o maior problema, viu? O algoz de fora é fácil a gente tirar, e depois a gente tem que com a gente fazer isso, né? Então entendo e acho que é super possível. Muito obrigada por me ouvir, escrever tudo isso foi doloroso, mas me fez bem, colocar todos esses sentimentos para fora. Estou me sentindo mais leve e acolhida. Como disse anteriormente, já passei por psiquiatras, por psicólogos e não tive essa sensação de acolhimento que tenho ao ver seus vídeos. Sei que parte disso é culpa minha, por não ter me aberto totalmente, mas eu acho que a maturidade tem me ajudado nisso também. Um grande abraço, muito obrigada por sua atenção mais uma vez. Um super abraço, Sá, flores, para você também. E também essa coisa de ter a coragem de falar, a bagaça funciona assim, isso é disfuncional, não é culpa sua. Não fica naquela enrolação que muitos terapeutas ou psicanalistas, infelizmente, não conhecem a relação de abuso, o abuso sexual, e ficam numa escuta eterna e você tem urgência, né? Você não pode ficar nesse lugar.
Então os vídeos servem a isso, para abrir a cabeça, e você começa a buscar verdadeiramente, sabendo que você tem um acolhimento para algo que te aconteceu que não tinha nome, porque não é legal a gente se culpar. Até os 10 anos de idade você não tem culpa de absolutamente nada. Como é que você podia saber? Você não sabia. E aí, ao saber, você vai ter que limpar, se acolher, devolver o que é do outro, né? E sim, cuidar das tuas filhas, cuidar do teu marido, cuidar de você. Pôr borda, não fazer a boa menina. Olha a síndrome de boa menina. Eu tenho que levar as crianças para ver a vovó, que elas amam a vovó. Hello! Elas amam quem você estimular, que é importante. Então, você tem umas bordas e separar o joio do trigo aí. Gente minha, Domingos da Resiliência, me escreve, eu tenho situações. Segunda-feira eu vou fazer o Alto Amor Empreendedor, vou ler um texto bárbaro sobre tua carreira, teu negócio, a gente na vida produtiva, integrando o coração, né? E, valeu-me Deus, as coisas do empreendedorismo. E no domingo que vem, me mandem suas cartas, que eu escolho uma e vou ler aqui como eu li essa da Sá Flores. Oba, lá vem ela, @metodoquantum.com.br. Espero vocês, muito obrigada, gente minha, um beijo grande, até amanhã e depois até domingo novamente. Beijão.